Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a professora Ellen Portela e nesse vídeo nós vamos falar mais uma vez sobre o Decifrando Desafios. E hoje nós vamos falar sobre notação científica. Nós vamos ver o que é notação científica, né, gente? Nós vamos aqui para o nosso buscador para falar sobre isso. Que o pessoal aqui está me pedindo o que é notação científica, porque a gente estuda notação científica na matemática, na física, né, gente? Então, vamos ver. Mas antes disso, não se esqueça, né, de se inscrever no meu canal, curtir o vídeo, comentar, comente muito, gente, comente qualquer coisa, mas comente nesse vídeo. Diga, professora, não gostei de você, você é muito feia, ou então o contrário disso, né? Mas comente nesse vídeo, tá bom, pessoal? Então, vamos pro vídeo. Então, pessoal, vamos aqui para o nosso buscador, notação científica. O que será que nós vamos encontrar sobre notação científica? Vamos lá. Potência de base 10, o que é isso? Como que faz? Multiplicação por potência de base 10. E o que é notação científica? Potência de base 10. Simples. O que nós vamos fazer? Nós vimos no vídeo anterior sobre potência, potenciação. Quem não viu, vou deixar no card, tá? Tá nesse card aqui, clica no card da descrição. Mas não clique agora não, porque senão você vai perder o vídeo. Depois você olha, tá? Na descrição também tá. Então, o que a gente vai ver? Se eu tenho aqui uma potência onde a base é 10, por exemplo, 10 ao quadrado, eu não preciso ficar desenvolvendo 10 vezes 10, porque potência, 10 ao quadrado é 10 vezes 10, né? Não é 10 vezes 2. Eu simplesmente vou ter a seguinte forma. Se 10 está ao quadrado, significa o quê? Que vai ser 10, no caso 10 não, se 10... Se 10 está ao quadrado, significa o quê? Que vai ser 1, número 1, seguido de 2 zeros. Porque o número 2 do expoente significa a quantidade de zeros. Por exemplo, se eu tiver o número 10 elevado a 20, significa que eu vou ter o número 1 seguido de 20 zeros. Não é isso? 20 zeros. Então, o número 10 na base, ele vai indicar que vai ser o número 1 e o número expoente do expoente vai indicar a quantidade de zeros que eu vou ter. Agora, se a minha base for 10 e o meu expoente for um expoente negativo, então esse expoente negativo vai indicar a quantidade de casas que eu vou ter depois da vírgula. Então, nesse caso aqui, esse 0, vírgula, ele precisa existir. Então, significa que eu vou ter 6 casas depois da vírgula, sendo que a última casa tem que ser o número 1. Então, nesse caso, eu vou ter 5 zeros e o número 1, né? 1, 2, 3, 4, 5 e o número 1. Então, a potência de base 10 é nada mais, nada menos que isso. Eu não preciso desenvolver essa multiplicação, não preciso ficar multiplicando, né? Eu não preciso fazer 10 elevado a 10 e multiplicar 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, não preciso. Eu simplesmente acrescento o número de zeros que estiver no expoente. Simples assim, ok? Agora vamos responder a próxima pergunta. Multiplicação por potência de base 10. Para que serve a multiplicação de potência por potência de base 10, né? Por, não de potência, né? Multiplicação por potência de base 10. Por exemplo, quando eu tenho um número muito grande, vamos lá. Vamos aqui, vamos criar um número aqui, depois eu leio ele, senão ficou bem torto esse número, eita, número feio. Tá. Então, eu tenho esse número aqui. Nossa, que ficou feio, hein? Então, como que a gente lê o número, né? 1000, milhão, bilhão, ó, 1000, milhão,
bilhão, trilhão. Então, 1 trilhão, 230 bilhões, né? Esse é o número. Esse número, ele é muito desconfortável da gente escrever, porque é um número muito grande. Então, a multiplicação por potência de base 10, ela serve para isso. Como que eu faço isso? Simples. Se eu tenho esse tanto de zero, eu vou contar quantos zeros tem e eu vou multiplicar por essa potência de base 10. Então, veja bem, quantos zeros eu tenho? Eu tenho aqui 3, aqui eu tenho mais 3, mais 3. Então, 3 vezes 3, 9. Mais 1, 10. Então, eu tenho 10 zeros. Então, eu vou copiar esse número aqui, ó. 123 vezes 10 elevado a 10. Pronto. Então, eu tenho aqui uma multiplicação pela potência de base 10, tá? Aí, por exemplo, se eu tenho 9 milhões, por exemplo, eu também posso utilizar essa multiplicação por potência de base 10. Então, eu vou ter 9 vezes 10 elevado a 6. Eu também utilizo essa multiplicação por potência de base 10 quando eu quero representar um número muito pequeno. Por exemplo, o número é 0,00000035. Aí, o que eu faço? Eu vou contar quantos números eu tenho aqui, por exemplo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zeros, né? Aí eu conto até o final. 7. Quantas casas tem depois da vírgula? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então eu tenho 9 vezes 10. Aí, como eu desloquei a minha vírgula para a direita, o meu sinal vai ser negativo. Então vai ser menos 9. Coloquei 9 aqui, gente. Ai, tudo louco, eu pulei lá na outra. Peraí. 9 não, é 35. 35 vezes 10 elevado a menos 9, tá? Então, isso, gente, é a multiplicação por potência de base 10. Tá, tranquilo. Mas vocês lembram que nós falamos sobre a notação científica, né? E isso não é notação científica. O que é notação científica? Notação científica é parecido com a multiplicação por potência de base 10. Só que tem um detalhe. Na notação científica, aquele número que fica multiplicando a potência de base 10 é um número que fica entre 1 e 10. Ou seja, ele tem que ser 1, ele tem que ser igual a 1 ou maior que 1 e menor que 10, né? Então, esse número não pode ser, por exemplo, igual a gente colocou aqui, o número 123 vezes 10 elevado a 10, ou então o número 35 vezes 10 elevado a menos 9, porque esses dois números, eles não estão em notação científica. Agora, esse está. Por que esse está? Porque 9 é o número que fica entre 1 e 10. E aí, gente, como que a gente vai fazer? Se esses números aqui não estão em notação científica, eu vou mostrar para vocês depois como transformar esses números aqui, esse aqui e esse, em notação científica, tá? Peraí que eu vou sublinhar. Esse e esse em notação científica. Aí eu vou deixar esse espaço aqui para mostrar para vocês depois. Agora eu vou fazer alguns exemplos de números que a gente vai colocar em notação científica. Então veja bem, eu vou escrever aqui um número muito grande, por exemplo, 12, aqui eu vou colocar 7, eu vou colocar um bocado de 0. Tá bom esse número. Então veja bem, eu quero colocar esse número em notação científica. Como que eu vou fazer para colocar esse número em notação científica? Ok, vou pegar outra cor aqui, vou pegar a cor verde. Ó, se a minha vírgula que está no número, que todo número ele tem uma vírgula que está no final. Se não aparece a vírgula, significa que ela está no final.
Se eu desloco a minha vírgula para a esquerda, o sinal do expoente da base 10 vai ser positivo. Se eu desloco para a direita, o sinal do expoente da base 10 vai ser negativo. Então, veja bem, a minha vírgula que está aqui no final, ela vai ter que se deslocar de tal maneira que esse número aqui, ele fique um número entre 1 e 10. Aonde a minha vírgula vai ter que ficar para que esse número fique um número entre 1 e 10? Se eu colocar aqui, esse número vai ficar 127. Não vai ficar um número entre 1 e 10. Se eu colocar aqui a vírgula, esse número vai ficar 12,7. Esse número não vai ficar entre 1 e 10. Então, a minha vírgula tem que ficar aqui, ó, entre 1 e 2, para que esse número fique 1,27. Assim, ele vai ficar entre 1 e 10. Então, nós vamos deslocar essas casas aqui, essa vírgula, para até chegar aqui. Então, nós vamos contar dessa forma, assim. Eu gosto de falar com meus alunos, contando dessa forma aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 casas. Nós precisamos andar 13 casas para chegar até 1 e o 2. Então, o número vai ficar 1,27, que a gente não vai engolir o 27, vezes 10, elevado, nós contamos quanto? 13? Então, 13, a vírgula deslocou para a esquerda, então o expoente vai ser 13. Ok? Agora, vamos para mais um número. Por exemplo, 5. Não vou colocar muito grande esse aqui. Tá? Olha esse número. Eu tenho um 8 aqui no meio. O que vai fazer de diferente aqui? Nós vamos fazer a mesma coisa. Vou pegar o verde aqui. A vírgula, se eu colocar ela aqui, vai ficar 5.008. Então, ela vai ter que ficar aqui, ó. Entre o 5 e o 0. E eu não vou comer esse 8. Então, eu vou sair daqui e vou ir lá. Então, vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas. Então, eu andei 9 casas. Eu vou ficar com 5,008 vezes 10 elevado a 9, tá? Eu não posso comer esse 8 porque ele tá aqui. Se não tivesse o 8, eu colocaria só 5, mas tem o 8. E nesse caso, se o exercício pedir para arredondar para 2 casas decimais ou 1 casa decimal, aí já é outros 500. Mas nesse caso, nós só estamos fazendo a transformação, tá? Então, agora vamos para uma outra situação aqui. Nessa outra situação, nós vamos ter aqui agora um número muito pequeno, 0,0000000000425, tá? Então, esse número aqui, gente, a vírgula, ela vai ter que se deslocar onde? Entre o 4 e o 2, não é mesmo? Por quê? Porque se eu deslocar ela aqui, vai ficar 42 e aqui vai ficar 425. Se eu colocar ela aqui, vai ficar 0,425. Então, tem que ficar entre o 4 e o 2. Aí, eu vou deslocar ela para a direita agora. Então, ela vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 casas. Então, ela andou 12 casas para a direita. Então, vai ficar 4, o 25 eu não como, 25, vezes 10, andou 12. Como é para a direita, é menos 12, tá? Menos 12. Então, gente, o que nós vimos aqui? Que a notação científica, ela serve para simplificar esses números que são muito grandes ou muito pequenos, colocando eles num formato mais harmônico, né? Mais simples. Então, gente, é isso aí. Agora, gente, o que eu vou mostrar para vocês? Aquilo que eu falei lá no começo. Como transformar esses números aqui em notação científica. Então, eu vou copiar eles aqui, ó. 123 vezes 10 elevado a 10. Então, deixa eu apagar bem aqui, peraí. 123 vezes 10 elevado a 10. Como que eu vou transformar esse número em notação científica?
Veja bem, nós sabemos que se a vírgula desloca para a esquerda, o sinal é positivo. Se a vírgula desloca para a direita, o sinal é negativo. Isso também serve para somar e para subtrair. Então, para que esse número fique em notação científica, nós temos que fazer o quê? Em notação científica, nós temos que fazer o quê? Deixar a vírgula aqui, ó, entre 1 e o 2. Então, nós vamos fazer o seguinte, a vírgula que está aqui no final, nós vamos passar para cá, ó, 1, 2 casas. Então, se a vírgula vai andar 2 casas aonde? À esquerda, significa que desse expoente vai fazer o quê? Vai subtrair 2 números. Então, nós vamos ficar com 1,23, peraí. Preto. 1,23 vezes 10 elevado a 10 menos, como eu andei 2 casas aqui, ó, desculpa, menos não, né? Mais, porque eu andei 2 casas para a direita, mais 2. Então, vai ficar como 1,23 vezes 10 elevado a 12. Pronto. Então, agora o meu expoente, que era 10, passou a ser 2, porque eu andei 2 para a esquerda. E a mesma coisa acontece com esse outro número, 35 vezes 10 elevado a menos 9. Vamos escrever aqui, ó. 35 vezes 10 elevado a menos 9. Então, veja bem, a vírgula, ela vai ter que ficar onde? Entre o 13 e o 5. Então, eu vou andar uma casa para onde? Para a esquerda também. Então, se eu andei uma casa para a esquerda, eu vou ficar com 3,5 vezes 10 elevado a menos 9 mais 1, porque é para a esquerda, então é mais 1. Então, nós vamos ficar com 3,5 vezes 10. Eu devo 9 e tenho 1, eu vou ficar devendo 8. Certo? Então, para transformar um número que está em multiplicação por potência de base 10 para um número em notação científica, eu tenho que fazer esses caminhos de deslocamento da vírgula e aí automaticamente o expoente vai mudar, gente. Ele precisa mudar, né? Porque se eu não mudar o expoente, vai estar errado. Então, de 10, ele passou a ser 12. De menos 9, ele passou a ser menos 8. Se eu não fizer essa mudança, vai estar errado, tá? E toda vez que falar num exercício para vocês a palavra notação científica, obrigatoriamente o número que vai estar multiplicando a potência de base 10, ele precisa ser um número entre 1 e 10. Se nas alternativas já tiver um número que não seja um número entre 1 e 10, como por exemplo esses 2 primeiros aqui, ó, essa não vai ser a alternativa correta. Então, você já pode utilizar o critério de eliminação nas questões objetivas que você for trabalhar, tá? Porque notação científica tem que estar entre 1 e 10, certo? E não pode chegar no 10, ela tem que ser até 10. Então, tem que ser sempre unidade, não pode ter dezena, né? Então, nesse caso aqui, unidade, unidade, certo? Então, se você deslocou a vírgula para a esquerda, soma. Se você deslocou a vírgula para a direita, subtrai. Vou colocar um outro exemplo aqui só para nós terminarmos. Por exemplo, se eu tiver aqui 0,03 vezes 10 elevado a menos 7. Ó, o que eu vou fazer? Eu vou deslocar minha vírgula 2 casas, ó. 1, 2. Aí, eu vou ficar com 3 vezes 10 elevado a menos 7. E aí, gente, o que vai acontecer? Eu não andei para a direita, direita é menos. Então, andei 2 casas, menos 2. Então, eu vou ficar com 3 vezes 10 elevado a... Eu devo 7, eu devo 2, então eu devo 9. Então, reparem que se aparecer desse formato aqui, vocês precisam deslocar a vírgula para a direita. Então, o sinal vai ser... você vai ter que diminuir o número de casas e não aumentar, certo? Então, é isso de notação científica que eu tenho para mostrar para você hoje,
tá, gente? É isso aí. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, tá bom, pessoal? Também pode mandar mensagem no meu WhatsApp, que está no meu currículo, que também está na descrição. Tá bom, pessoal? Então é isso. Inscreva-se no meu canal, curta o vídeo, compartilha com os teus amigos e até o próximo vídeo. Beijo!